Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical. Simproecema tem vitória importante pelos precatórios em Cajari. Sindimetal celebra acordos e prepara a programação especial para o Dia dos Pais Metalúrgicos. Previdenciários se preparam para processo eleitoral na categoria. Sindicato dos Policiais Civis comemora mais um reajuste salarial no contra-cheque da categoria. Sinteac organiza delegacias sindicais por região. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical aqui pela sua TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita e te inscreve agora. Toca o sininho para receber as notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão. E deixa o joinha. Vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Tribuna Sindical, mais uma vez, atualiza os trabalhadores da educação sobre as principais agendas do sindicato da categoria. Para isso, nós conversamos aqui no Tribuna Sindical através da TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea no YouTube, Tribuna Sindical Maranhão, o professor Fábio Orlan, presidente do sindicato. Professor Fábio Orlan, bom dia, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco no Tribuna Sindical. Muito bom dia, Kleber. Estamos aqui à disposição do Tribuna Sindical, um parceiro que dá visibilidade às ações do Simproecema em todo o estado do Maranhão. Professor, vamos começar falando de uma pauta que se intensifica no sindicato, que é a questão dos precatórios. Inicialmente, os senhores tiveram a vitória retumbante, que foi a vitória em nível estadual, e agora os senhores se voltam para os municípios. E as vitórias estão vindo, o que mostra o caráter estratégico da intervenção do sindicato. Estou falando dos precatórios e hoje nós vamos falar de uma assembleia que os senhores realizaram com os educadores da cidade de Cajari. Correto, nós tivemos uma importante vitória no município de Cajari. A nossa assessoria jurídica do Simproecema conquistou uma decisão judicial em que obriga o gestor público municipal a enviar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Projeto este que deverá definir os critérios de pagamento do rateio dos 60% aos beneficiários que elaboraram à época, bem como a aplicação dos 40% em investimento da educação pública municipal de Cajari. Ao mesmo tempo, essa decisão judicial obriga também o gestor público municipal a constituir a comissão paritária, comissão esta que deverá ser formada por integrantes indicados do Simproecema, do sindicato, bem como da gestão pública municipal. Então, os beneficiários, professores e professoras que elaboraram a época do precatório do Fundef de Cajari foram contemplados com essa decisão judicial e realizamos esta assembleia para informar os nossos colegas. Desvincular os juros do valor principal. Sempre a gente reitera isso, de que os juros é uma consequência do período em que ficou sem ser pago o que era devido a esses trabalhadores. Não há como desvincular. Na medida que os senhores vêm fazendo esse trabalho, já vem de antemão garantindo isso. É um posicionamento firme e intransigente do Simproecema que o valor pago aos beneficiários, aos professores e professoras que elaboraram a época do período que gerou o precatório do Fundef, seja em cima do valor global, que é o valor principal mais os juros. Assim como nós conseguimos na rede pública estadual, isso nos deu jurisprudência na justiça. Estamos então lutando para que todos os municípios ao qual a categoria seja atendida,
assistida pelo Simproecema, a gente garanta também esse direito para os nossos colegas. Bom, agora uma outra vitória num outro aspecto, mas também uma outra vitória extremamente importante alcançada na justiça. Eu sempre destaco isso. Os sindicatos têm uma pauta de negociação, dialogam, negociam, mas quando isso não é possível, o caminho da justiça também é um caminho eficaz. Em Paulo Ramos, os senhores tiveram uma vitória muito importante também. Exatamente. Em Paulo Ramos, há alguns anos, em especial 2017 e 2019, a gestão pública municipal deixou de respeitar o direito do reajuste e conseguimos agora, na justiça, que a gestão pública municipal pagasse logo de imediato 20 professores de um total de 580 esse reajuste referente aos anos de 2017 e 2019, totalizando aí um valor acima um pouco mais de R$835 mil. É dinheiro no bolso dos professores que o Simproecema, através da sua assessoria jurídica, está garantindo mais essa vitória para os professores e professoras de Paulo Ramos. Bom, professor, então vamos mudar mais uma vez de assunto para tratar de uma outra pauta também cara e importante para os trabalhadores. É a realização de mais uma edição do Encontro dos Aposentados, que acontece 31 de julho. Exatamente, uma importante data que já pertence ao calendário do Simproecema. Neste dia 31 de julho ocorreu o 12º Encontro dos Aposentados e Aposentadas, com uma pauta extremamente importante, políticas públicas para 60+. Porque entendemos que estes trabalhadores e trabalhadoras em educação, que tanto contribuíram para a educação pública de todo o estado do Maranhão, ainda tem muito a contribuir com as suas experiências. E esse encontro vem justamente para reafirmar isto, bem como para socializar suas experiências. E o Simproecema tem essa na vanguarda de valorização dos aposentados e aposentadas. Bom, professor, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Logicamente que nós vamos registrar, vamos mostrar todos os detalhes desse encontro na próxima edição do Tribuna Sindical. Nós aqui agradecemos, Kleber, ao Tribuna Sindical, um parceiro que sempre tem nos abrido aqui a porta para dialogar não só com a categoria, bem como com a sociedade maranhense em geral, divulgando as ações do Simproecema. Estamos aqui à disposição. O Sindicato dos Metalúrgicos dá mais um passo na celebração de acordos coletivos com o objetivo de assegurar melhores condições de trabalho aos metalúrgicos de algumas empresas. Mas nós também vamos falar aqui sobre horas itinerárias, assim como programação do Dia dos Pais. Essa é a temática que nós trataremos aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Gerson Silva. Gerson Silva, é um prazer sempre poder conversar com você aqui no Tribuna Sindical, ainda mais que nós estamos falando sempre de notícias boas para os metalúrgicos. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos e a todas. É isso, Kleber. Graças a Deus nós estamos sendo mais uma vez abençoados e finalizando o processo de negociações coletivas. Bom, então vamos começar falando exatamente sobre a celebração de mais 2 acordos. Quem são os trabalhadores beneficiados por eles e quais os principais pontos assegurados? Bom, nós, essa semana que passou, nós fechamos os acordos coletivos com a empresa Montasul, né, ambas com a database em 1º de agosto, e com a inflação do período de 4,64%. A Montasul nós fechamos com 6% e com ganhos reais também na elevação do ticket de alimentação e no prêmio assiduidade. Aquele trabalhador que não tiver faltas injustificadas, ele recebe o prêmio cheio. Senão, ele perde aquele prêmio que é de R$250. Já com a empresa PPL, que também é do canteiro da área da Vale, com a database 1º de agosto, com a inflação de 4,64%, conseguimos 7% de reajuste, né? Um pouquinho maior o ganho real. Porque a PPL é uma empresa que já está aqui no Maranhão há 8 anos, negociando conosco, e nunca deu trabalho, né? A gente diz, assim como a gente dá marretada em algumas empresas, a gente elogia também alguns empresários que não dão trabalho para o trabalhador e para o sindicato. E na PPL, o ticket elevou de R$ 1.026
para R$ 1.270. Muito bem, importante essas vitórias e sempre destacando a importância desse trabalhador estar sindicalizado no Sindimetal. O sindicato é a sua trincheira de luta, é o defensor dos seus direitos, então a força do sindicato é a sindicalização do trabalhador. E por falar nessa relação de força trabalhador-sindicato, uma outra vitória importante para os senhores que está sendo consumada é com relação ao direito a horas itinerares na Aluma. Pois é, Kleber. A gente já ganhou esse processo contra a Alumar, a gigante da Alcoa, e nós estamos dando continuidade no pagamento das horas itinerares. Você, trabalhador, trabalhadora da Alumar, que trabalhou no período de 2007 a 2017, pode vir com seus documentos, sua carteira de trabalho, a ficha de atualização da carteira de trabalho, comprovante de residência, seus contra-cheques, para a gente apenas encaminhar para o setor de cálculo do nosso advogado, que aí é feito o cálculo, encaminhado para a justiça para voltar o valor para o sindicato. Venha, nós estamos lhe aguardando. Bom, e a gente acompanha a agenda do sindicato e, como eu sempre falo, você sempre está nos municiando com essas atualizações. Já vários trabalhadores já estão recebendo esse direito. Já, e com valores relativamente, né, razoáveis, né, com valores altos, e que a gente vai, anexa ao processo, o trabalhador vem no sindicato e recebe o seu valor. Agora, como nem só de pão vive o homem, vamos falar de uma data importante para o trabalhador enquanto cidadão, enquanto ser humano, que é a data que é celebrada o Dia dos Pais. O sindicato está preparando uma programação especial para essa data, para os pais e famílias metalúrgicas. Pois é, Kleber, é mais um momento de lazer, né? Um momento que a gente precisa estar junto com a categoria, com seus dependentes, com a comunidade em si, né? Homenageando os Dias dos Pais, né? Porque nós que somos pais, somos avós, nós aqui do Metalúrgica, a gente sempre prima pelo 1º de maio, Dia das Mães e agora o Dia dos Pais. Com uma vasta programação em nossa sede social, situada ali em São José de Ribamar, no Laranjal. Sorteio de bicicleta, sorteio de ventiladores, sorteio de poupança, torneio de futebol, torneio de dama, sinuca e aquela seresta com pagode gostoso e a cerveja, a bebida, o refrigerante, o suco, com preço acessível e olhes, Kleber. Inauguração do Bar Container, inauguração da energia solar, não é? Tudo isso para a categoria. E você não falou, mas com certeza deve ter aquela feijoada gostosa. Lógico, não pode faltar. Não falta, né? Não pode faltar. Nós estamos aguardando. Agora a feijoada é só para os nossos parceiros e para você, que é associado e contribui com o seu sindicato. Venha para a festa Dia dos Pais, dia 9 de agosto. Te aguardo lá. Gerson, obrigado pela entrevista. Obrigado, Kleber. Estamos juntos. Estamos juntos. Agora nós vamos ao quadro Direito do Trabalhador. Agora, no final desse primeiro semestre, o término da sessão legislativa do Senado, sem a votação da PEC contra o trabalho 6+1, né? Que era a grande expectativa dos trabalhadores de que a gente passasse a ter o direito de ter pelo menos 2 dias de repouso por semana. Depois da aprovação da Câmara, havia necessidade de votação no Senado, no entanto, iniciou o recesso do meio do ano, sem que essa matéria tivesse sido votada. Temos a expectativa de que isso venha a ser julgado no segundo semestre. Provavelmente, se isso não acontecer, dificilmente essa proposta seria aprovada, porque essa questão eleitoral acaba sendo o grande elemento de força e de pressão dos trabalhadores para aprovar essa modificação. Por hora, segue valendo aí a jornada de 44 horas de trabalho, com 6 dias de trabalho por semana, né? 5 dias de 8 horas e 1 dia de 4 horas. Esperamos que até o fim do ano a gente consiga essa alteração legislativa. Mas nós tivemos uma novidade recente, que foi a aprovação na Organização Internacional do Trabalho de um convênio sobre o trabalho plataformizado,
que não havia nenhuma previsão internacional, norma internacional sobre isso. E agora, no final do segundo semestre, nós tivemos a aprovação desse convênio, que é genérico, ele não chega a ser muito detalhado, ele remete para cada país, vamos dizer assim, o detalhamento dessas condições, mas estabelece alguns parâmetros mínimos em relação ao trabalho por plataforma. Nós não tínhamos nenhuma norma internacional sobre esse assunto, e foi aprovada essa norma. Claro que é uma norma genérica, que remete para a legislação de cada país o detalhamento, mas começa a estabelecer parâmetros mínimos, vamos dizer assim, de regulação em relação a esse tipo de trabalho. A simples aprovação desse convênio teve aqui no Brasil o efeito de suspender o julgamento do processo no Supremo Tribunal Federal que discutia o trabalho pejotizado, ou seja, a contratação de pessoas jurídicas em firmas individuais, né, que estava crescendo como forma de redução de custos e de riscos para os contratantes, mas uma desvirtuação do mecanismo, né? Existe sim empresas individuais, existem muitos prestadores de serviço que se organizam dessa forma, mas começava a ocorrer no Brasil um fenômeno de que muitos setores se organizavam em torno dessa falsa pejotização. Por exemplo, o setor de saúde. É muito comum nos hospitais que médicos, até enfermeiros, sejam contratados como pessoas jurídicas e não como trabalhadores regidos pelo regime da consolidação das leis do trabalho. Então, a aprovação desse convênio fez com que o Supremo retirasse de pauta o processo que discutia a pejotização, porque possivelmente esse convênio internacional venha a ter um impacto sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar sobre o assunto. Vamos ver se essa matéria volta ainda no segundo semestre ou se virá somente no ano que vem, passado o período eleitoral. A Central Única dos Trabalhadores organizou uma programação que aconteceu no último dia 25 de julho, o Julho das Pretas, uma mobilização que tinha como ponto central a defesa dos direitos das mulheres negras. E esse é um dos pontos que nós conversamos agora com Júlia Nogueira, ela que é secretária de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Júlia Nogueira, bom dia. É um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber. Bom dia às pessoas que acompanham o Tribuna Sindical. É com grande alegria que a gente volta a falar sobre esse tema no Tribuna. Bom, Júlia, uma programação que se espalhou pelo país. A CUT coordenou essa mobilização, logicamente chamando outros setores, sindicatos filiados, movimentos sociais, mas foi um grande movimento em uma hora extremamente importante para pautas importantes no cenário nacional. Ainda é determinante destacar a importância do direito das mulheres negras em nosso país. Só para reafirmar, o Julho das Pretas e as mobilizações que ocorrem em todo o país no mês de julho não é uma pauta da CUT, é uma pauta geral, é uma pauta do movimento negro e das mulheres negras. A CUT se soma a essa agenda no entendimento de que é fundamental organizar as mulheres pretas desse país, porque o racismo, infelizmente, onde ele mais se expressa é exatamente na questão das mulheres negras. Então, é preciso organizar essas mulheres para que elas façam o enfrentamento e para que elas combatam as desigualdades e o preconceito de gênero e de raça. Bom, estamos chegando ao final do mês, como você muito bem destacou, é uma programação que se estendeu ao longo do mês de julho. Já tem como fazer uma avaliação dessa mobilização? Avaliação nós não podemos fazer neste momento, até porque o mês ainda não terminou. Mas eu acho, no entendimento de tudo que a gente acompanhou, porque nós temos que destacar que existem 25 unidades da federação
em que nós temos, aliás, corrigindo, são 27 unidades da federação, onde tem as CUTs estaduais e onde nas CUTs estaduais nós temos as secretarias estaduais de combate ao racismo. Além disso, existem os ramos da CUT, os ramos que se organizam também e que, a partir de cada ramo de atividade, tem também as secretarias das confederações e das federações. Então, orientar, debater, dialogar com todos esses setores para que durante o mês de julho se dê destaque ao Julho das Pretas é fundamental. Essa é uma pauta que é de todos nós. Eu, inclusive, gosto de destacar que o racismo no Brasil, ela não é uma pauta e não é de responsabilidade dos pretos e dos pardos. Muito pelo contrário, ela é uma responsabilidade de toda a sociedade. E só venceremos o racismo quando toda a sociedade estiver envolvida para derrotar esse racismo que, infelizmente, não poderia mais estar presente em nossa sociedade. O combate ao racismo é uma luta para sempre, né? Enquanto houver existir a humanidade, temos que estar atento no combate ao racismo. Vamos voltar, vamos vir para o Maranhão, porque o Sintisprev, sindicato que você é secretária de formação, abre o processo de eleição para a nova direção da entidade. Os senhores realizaram a assembleia, onde foi eleita a comissão eleitoral que coordenará todo o processo. 21 de julho, às 14 horas, o Sintisprev Maranhão realizou uma assembleia para eleger a comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral foi eleita com 3 membros efetivos e 2 suplentes. E é essa comissão eleitoral que vai conduzir e determinar as regras do processo eleitoral, evidentemente que seguindo as orientações do que estabelece o Estatuto e o regimento interno da entidade. Bom, a comissão eleitoral eleita, logo instalada, e iniciará efetivamente o processo, mas há alguns pontos que estão estabelecidos no Estatuto da entidade, e a comissão eleitoral terá esse papel, como, por exemplo, o prazo para as chapas que quiserem concorrer, os previdenciários que quiserem se habilitar à disputa, tem um prazo já estabelecido. Não, o prazo ainda não está estabelecido, porque compete à comissão eleitoral divulgar o edital de convocação das eleições. Nesse edital vai estar estabelecido o prazo de inscrição de chapas e é a partir desse edital que efetivamente se inicia o processo. Ok, então, concretamente, nesse momento ainda não está iniciado, só a partir da instalação da comissão que se inicia. Exatamente. A comissão eleitoral é quem tem o papel e a responsabilidade de conduzir todo esse processo. E de acordo com o calendário, a eleição deve acontecer ainda este ano, mais ou menos em que período? Olha, tem que acontecer este ano até antes do término do mandato da atual direção, que é o mês de dezembro. Ou seja, vamos aguardar as decisões da comissão eleitoral para respeitar os prazos por ela estabelecidos. Mas tendo como horizonte que até dezembro de 2026 temos que ter uma nova direção já eleita para tomar posse. Ok, Júlia, muito obrigado pela entrevista e sucesso nesse trabalho. Você, como uma dirigente polivalente, com uma atuação local, mas também em nível nacional, e que tem um papel fundamental em todo esse processo. Obrigada, bom dia e estamos aqui. Vamos à luta. Estamos com mais uma edição do Tribuna Sindical Maranhão, aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita, te inscreve agora.
toca o sininho para receber as notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão e deixe o joinha. Vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Tribuna Sindical conversa hoje com Manuel Alciner. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão, o Simpol, e nós vamos falar um pouco sobre o trabalho da atual direção do sindicato. Presidente Manuel Alciner, bom dia, muito obrigado por nos acolher, conversar conosco aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Cleber Gomes, bom dia aos telespectadores do Tribuna Sindical. Mais uma vez, a nossa satisfação em receber aqui na sede do sindicato para conversar com os policiais civis e com a sociedade maranhense. Presidente, eu ainda não tinha falado aqui no programa, mas vou aproveitar a deixa para falar hoje. Eu já o conheço de algum tempo, né, e sei que o trabalho que o senhor faz, a decisão de disputar a direção do sindicato concedeu ao senhor a oportunidade de fazer uma coisa que o senhor gosta, que é esse trabalho de dirigente sindical. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. Sei que o senhor tem andado muito pelo Estado, monitorado a situação com que os policiais civis trabalham. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Pois é, Kleber. A gente na Polícia Civil, desde o ano de 1998, passei por vários setores na Polícia Civil, trabalhei no interior do Estado, respondi por expediente de delegacias, ocupei o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, passei em todos os setores da Polícia Civil, né? A gente tem um vasto conhecimento na área da segurança pública hoje do Estado do Maranhão e faltava uma coisa para o Manuel Alciner, que seria deixar um legado para a categoria à frente do sindicato. Nós tentamos em 2016, não deu certo, mas em 2022 nós disputamos a eleição do sindicato e a categoria vinha naquele período, naquela ansiedade muito grande, estava abandonada, 8 anos, praticamente 8 anos do governo Flávio Dino, onde a Polícia Civil foi sucateada, e assim nós chegamos com aquela expectativa muito grande por parte da categoria, e graças ao nosso trabalho da nossa diretoria, que eu quero aqui engrandecer, nosso vice-presidente, o Weber Penha, o nosso segundo vice-presidente lá de Imperatriz, o Pinheiro, os demais colegas, não dá para citar todos os nomes, mas toda essa diretoria empenhada nesse trabalho, juntamente com a força da nossa categoria, nós conseguimos avançar em algumas pautas da Polícia Civil do Estado do Maranhão para os hoje oficiais investigadores de polícia. Esse trabalho que a gente faz do Tribuna Sindical nos dá alguns privilégios, como, por exemplo, acompanhar a movimentação das categorias. E, inclusive, os senhores marcam uma gestão desse trabalho que o senhor fala, inclusive com uma presença marcante das mulheres de uma luta pelo protagonismo feminino, a luta pelo espaço, despontam na direção do sindicato também, fazendo um belo trabalho. Pois é, quando nós assumimos o sindicato lá no ano de 2023, mês de janeiro, nós sentimos essa falta de uma diretoria específica de mulher no sindicato dos policiais civis do Maranhão. Estive olhando alguns sindicatos aí pelo país e a maioria deles tem uma parte específica da mulher. Como nós não poderíamos fazer de imediato uma alteração no estatuto para criar essa pasta, nós resolvemos criar uma comissão, né? E as nossas 3 diretoras na época, nessa segunda gestão nós já temos a 4ª mulher na diretoria, que é a Karine, lá de Caxias, que hoje faz parte também dessa comissão. Então nós criamos naquela época a comissão da mulher, no assuntos da mulher aqui dentro do sindicato, que é desempenhado pela diretora Thaís, Alenilde, Viceni e Karine, que fazem esse belíssimo trabalho à frente da pasta dos assuntos ligados à mulher policial civil do Estado do Maranhão. Agora tem uma ação que os senhores realizam, que sem ela provavelmente os senhores não conseguiriam alcançar o nível do trabalho que os senhores realizam, que é aquela presença em loco, aquela visita em loco no local de trabalho onde os senhores detectam, constatam os problemas e já partem para buscar alternativas. Exatamente, Kleber. Até tem um fato interessante que na época a gente estava montando a chapa lá em 2022, aí o nosso segundo vice-presidente lá de Imperatriz, que é o Pinheiro, conversei com ele nos bastidores, convidando ele para fazer parte da nossa chapa,
E ele me questionou uma coisa na época, disse, Manuel, eu fico receoso em participar de uma chapa, porque assim, eu sou do interior, sou aqui da segunda maior cidade do estado do Maranhão, e muitas das vezes o sindicato fica ausente. E a minha palavra para ele foi a seguinte, disse, Pinheiro, não só Imperatriz, mas todo o Maranhão vai ter a presença da nossa diretoria. E ele hoje é satisfeito com esse nosso trabalho, os colegas lá de Imperatriz, das demais regionais, porque constantemente nós estamos viajando, verificando. A gente sabe que hoje tem a facilidade dos meios sociais, das redes sociais, na verdade, WhatsApp, para você se comunicar. Mas nada melhor do que a gente ir em loco, conversar com o colega, ver o que eles estão passando lá, tirar dúvidas sobre progressões, sobre processo, vários assuntos. Então, assim, a gente faz realmente um sindicato hoje, uma diretoria itinerante no interior do estado do Maranhão. Foi um trabalho eficaz e incontestável, tanto que os senhores foram reconduzidos por unanimidade para um novo mandato. Exatamente, Kleber. Nós estamos mês de julho, finalizando julho, o 7º mês da segunda gestão, né? Nós temos ainda aí praticamente 2 anos e meio pela frente do sindicato e o nosso compromisso continua firme com a categoria, buscando sempre a valorização, sempre atento aos direitos dos servidores policiais civis. E quero dizer aqui que vocês podem contar com os sindicatos policiais civis sempre. Bom, nós não vamos enumerar todas as vitórias que a atual direção do sindicato obteve nesse período, porque precisaria de muito mais tempo. Mas nós vamos destacar uma delas, quero que o senhor destaque uma delas, que é importante porque ela marca uma valorização da categoria, que o senhor terminou de falar que quando assumiu o sindicato, a categoria reclamava por um longo jejum por falta de reajuste. E para materializar isso, o próprio mês de julho que nós estamos conversando aqui, já teve no contra-cheque desses trabalhadores um reajuste salarial e que mudou a condição salarial da categoria nesse período. Pois é, Kleber Gomes. Quando nós assumimos os sindicatos policiais civis, como eu falei no início da matéria, estávamos há praticamente 8 anos sem um reajuste. E logo do início de 2023, mês de janeiro, a gente já começou uma negociação, buscar o secretário na época, que era o secretário da SEGEP, que hoje é SEAD, na época era o Pedro Chagas, nós buscamos para negociar e fomos conversando, categoria pressionando a diretoria por aquele longo período. Logo em seguida, no mês de março desse ano de 2023, houve uma substituição na pasta. Então, o secretário Gilbert Garcês assumiu a pasta e uma pessoa que deu uma atenção enorme para a nossa diretoria nessas negociações. E aqui eu quero ressaltar também a importância, o olhar diferenciado que teve o governador Carlos Brandão na época para a Polícia Civil e percebeu realmente que havia uma defasagem salarial. Inclusive, nós éramos, na época, Kleber, só para você entender melhor, o nosso salário, existe um ranking nacional das entidades de classes, né? Todos os estados, e o nosso salário, nós éramos o 26º do país, nós éramos o penúltimo, né? Então, assim, com a nossa proposta até o governo, e foi muito bem aceita na época, nós tivemos o maior reajuste da história da Polícia Civil no estado do Maranhão, graças a esse entendimento por parte do governador Carlos Brandão, sua equipe, o Gilbert Garcês, na época o secretário do Planejamento, Vinícius Ferro, também, que nos ajudou muito, e nós conseguimos chegar a um percentual de 61%, que foi o maior reajuste da Polícia Civil. Foram parcelados em 4 vezes, e a última parcela, como você falou, foi incluída no nosso contra-cheque agora no mês de julho. E nós conseguimos avançar alguns números no ranking nacional. Então, esse foi a maior conquista dessa diretoria, porque, como a gente sempre fala, Kleber, não adianta um presidente de sindicato, uma diretoria de sindicato, trabalhar, fazer tudo o que ele possa fazer pelo sindicato. Ele pode até fazer um prédio de ouro, mas se não colocar centavos, reais, no contra-cheque do policial civil, ele não fez nada. E graças ao empenho dessa diretoria, com o apoio da nossa categoria e um olhar diferenciado do governador, nós chegamos a esse percentual, que foi o maior percentual já da história da Polícia Civil. E só para fechar, presidente,
como o sindicalista não tem tempo para descansar, comemorar os ganhos até aqui e continuar a luta para conquistar novas vitórias. Com certeza, não só o sindicalista, mas a categoria também, quando termina de ter uma vitória dessa, já está nos cobrando, presidente, diretoria, o que é que vai ter aí pela frente? E nós não paramos, Kleber, nesse período, mesmo com essas parcelas, que até agora, mês de julho, saiu a última, mas nesse período nós trabalhamos a questão da unificação dos cargos da Polícia Civil no Estado do Maranhão, em atendimento à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que é a 14735 de 2023, e conseguimos mais uma vitória aqui no Estado do Maranhão, que foi no mês de abril ainda, quando nós conseguimos unificar os cargos e criar uma reestruturação da carreira da Polícia Civil, dos policiais civis, que será implantada em fevereiro. Então, essa é uma baita vitória, já é uma garantia, já é uma vitória que é assegurada já para o início do ano que vem. Fevereiro de 2027, a implantação da tabela salarial do oficial investigador de polícia, mais uma vitória da nossa diretoria. Então, desejando sucesso nessa luta, presidente, quero agradecer a entrevista aqui no Tribuna Sindical. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com os policiais civis do Estado do Maranhão, Kleber. Agora é a sua vez de participar do programa Tribuna Sindical. Vamos ao quadro Boca no Mundo. Prazer estar aqui com o nosso grande amigo Kleber Gomes, né? E esse momento ímpar que a gente está vivendo da política brasileira, eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre a política, né? O momento que nós estamos vivendo, um momento de decisões, um momento que irá mudar o futuro do Maranhão e do Brasil. E o que eu quero é que as pessoas votem com consciência, cheguem com consciência, analisem o nome que nós temos aí, né, na praça, tá? E que seja a melhor escolha para o Maranhão. Eu torço pelo Estado forte, um Estado promissor, um Estado que desenvolva, tá certo? É isso, Kleber. Eu quero que a minha mensagem é para o povo do Maranhão, pelas eleições que estão vindo aí, para que escolham um bom nome para o Estado. Preparado, né? Que não vão atrás de ilusão, mas um nome preparado. Eu acho que está faltando mesmo para os trabalhadores mais recursos para nós, o salário aumentar mais, né? Também vir mais verba para cá, para o nosso Maranhão. Para a educação do nosso país. Eu vejo que eu, como cidadão, eu vejo que a educação precisa de um investimento maior, a gente precisa levar os nossos jovens a conhecer mais, a ter um gosto maior pela educação. A gente vê isso nas escolas que tem uma dificuldade, os professores têm dificuldade em ensinar, devido à indisciplina muitas vezes dos alunos, muitas vezes os próprios recursos, que são poucos do Estado, para a educação, né? E não só do Estado, como de uma maneira geral. E a gente percebe isso muito quando a gente compara com países que têm um melhor desempenho nas áreas de educação, e a gente vê o quanto a gente precisa. E a gente vê que qualquer reforma significativa na sociedade, ela passa pela educação. Não é entretenimento, não é outras áreas, mas a educação sim, eu vejo que é a que transforma realmente uma sociedade para que ela melhore, né, os nossos índices, assim como o todo. E eu gostaria de falar sobre a educação e a leitura. Você que está me assistindo agora, eu te convido a pegar um livro e a embarcar numa viagem. A gente subestima muito a leitura hoje em dia, principalmente os adolescentes. Eu também sou escritora e eu sei o quanto que a leitura ela pode ampliar o mundo de quem lê e transformar a nossa mente. Então, meu recado para vocês e meu convite é: pegue um livro de qualquer coisa, religioso, aventura, ficção, mas pegue um livro e conheça um mundo novo. O Tribuna Sindical recebe esta semana Manuel Paulino. Ele é presidente do Sinteac, Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação do Estado do Maranhão. Nós vamos tratar sobre a regionalização da organização da categoria. Manuel Paulino, bom dia, é um prazer conversar com você, bem-vindo ao Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber. Eu que agradeço, né? Agradeço pela oportunidade que o Tribuna Sindical tem dado para o nosso trabalho, né? Levando tudo aquilo que a gente tem feito. O Tribuna Sindical sempre está aqui presente. Então, eu que agradeço por essa oportunidade. Bom, Paulino, os senhores vêm fazendo um grande trabalho
é uma categoria que é de base estadual, são 216 municípios, que só São Luís está fora, então é um trabalho gigantesco. E depois de fazer um esforço muito grande, logo os senhores percebem que precisa criar mecanismos para facilitar esse trabalho. É a constituição de delegacias regionais o caminho? Graças a Deus a gente já iniciou esse trabalho, né? Já vamos inaugurar a de Pinheiro, nós já temos Imperatriz, né? Temos uma delegacia lá em Imperatriz, e nós já vamos inaugurar agora uma em Pinheiro. E após a inauguração dessa de Pinheiro, nós vamos tentar fazer uma também em Bacabal, e depois a gente vai expandir para outros municípios. A intenção é fazer no mínimo 5 ou 6 delegacias regionais. Bom, essas delegacias regionais, elas são, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, elas são a extensão da direção do sindicato para essas áreas. Na verdade, as delegacias é onde nós colocamos nossas representações, né? Colocamos lá um trabalhador apto a resolver os problemas e trazer todos os problemas para cá, para a central, para que a gente possa resolver. Então, se faz necessário criar essas delegacias para que a gente possa conseguir o objetivo das regiões. No caso, Pinheiro, nós vamos pegar essas cidades ali próximas, né? E também Bacabal, nós vamos também pegar Codó, Santinês e outras mais. E vamos ver se a gente pega Caxias para englobar com Timon e os demais municípios. A regionalização, os senhores pretendem constituir blocos de municípios em cada delegacia para facilitar essa organização? A intenção é essa. A intenção é essa, porque se nós ficarmos só andando, só nós andando assim, setor em setor, nós não vamos prosseguir, não vamos crescer. Então nós temos que regionalizar, nós temos que colocar delegacias para que possa nos ajudar a resolver os problemas dos trabalhadores. É importante que esses trabalhadores, eles precisam da presença do sindicato. Como está provado de que é quase humanamente impossível estar em todos os lugares, quer dizer, constituir as delegacias é multiplicar a capacidade de presença do sindicato e de atuação também. É fundamental, Kleber, fundamental ter essas delegacias, porque é onde o trabalhador procura saber os seus direitos, é uma casa de informação, né? Às vezes o cara está próximo de uma cidade aí onde tem uma delegacia e ele está com dificuldade, ele se dirige até lá, e lá nós vamos ter uma pessoa capacitada para orientar e informar sobre as necessidades dele. Agora, também já é perceptível de que esse trabalho que os senhores estão fazendo recebe o reconhecimento desses trabalhadores, porque o sindicato tem recebido muitas demandas, tem sido procurado por esses trabalhadores que querem a presença dos senhores lá. Olha, Kleber, é verdade, mas nós, graças a Deus, nós temos o contato todos os trabalhadores. Hoje nós temos, em cada município, nós temos um grupo com os trabalhadores de determinada empresa. Então a gente tem esse contato com eles, mas é melhor eles procurar as delegacias, que eu acho que conversando diretamente com o representante da delegacia, eu acho que a informação é melhor, mas nós não temos, o trabalhador não tem nos reclamado a respeito de informação, porque através dos grupos dos WhatsApp nós temos resolvido os problemas deles. Bom, daqui o sindicato dá suporte, pelo menos inicialmente, a essas delegacias, ao acompanhamento jurídico, para que tudo possa ser feito de acordo com as normas. Olha, Kleber, a intenção é que tudo que for necessário da delegacia nós mantemos. Tudo que for necessário, tudo que for preciso, a gente vai ter que dar esse suporte. Porque se não houver o suporte, não tem como proceder, não tem como andar. Então nós estamos aqui prontos para fazer isso, para dar o suporte às delegacias, e também, nos momentos, nós vamos ter que estar lá presente nas delegacias, vamos apresentar os trabalhadores, vamos fazer reunião com os trabalhadores para se tornar mais fácil para nós, porque nós vamos agrupar, além regionalmente, os trabalhadores que vai necessário. É importante que esse trabalhador entre em contato com o sindicato para poder fazer parte dessa organização. É verdade, agora que nós tiver tudo organizadinho com essas delegacias, nós vamos passar o endereço para todos os trabalhadores daquelas regiões onde eles podem ir conversar com o representante da delegacia,
Mas mesmo assim, daqui a gente continua dando suporte, as orientações necessárias, aquilo que eles precisarem, nós estamos aqui para informar. Mas o importante é que eles procurem a delegacia para que possa sair mais informado, com mais respostas concretas. Bom, só para a gente fechar a nossa entrevista, já agradecendo já aí a sua participação aqui no nosso programa, quanto à convenção coletiva, os senhores já celebraram, quer dizer, os trabalhadores estão aí com um piso salarial segurado, com algumas preocupações do dia a dia também contida lá para garantir a esses trabalhadores uma melhor condição de trabalho. Na verdade, a nossa convenção coletiva está fechada desde janeiro. Está fechada desde janeiro para todos esses trabalhadores. Mas quando nós, assim como a Imperatriz tem a convenção, nós vamos caminhar para a delegacia a convenção para a pessoa que estiver lá esteja orientada a saber o que pode informar para os trabalhadores. Todos os direitos que nós conseguimos na convenção está lá e nós estamos passando para todos eles aquilo que a gente conquistou durante essa temporada. Manuel Paulino, presidente do Sinteac, muito obrigado pela entrevista aqui no Tribuna Sindical e sucesso nesse trabalho que os senhores vêm realizando. Eu agradeço, agradeço a presença da Tribuna Sindical. Quero dizer que nós estamos sempre de porta aberta aqui, tudo o que for necessário, que até porque para nós é um privilégio, nosso trabalho está sendo expandido aí para a categoria, então nós estamos aqui à disposição para qualquer momento que tu quiseres vir, nós estamos aqui com a porta aberta. E você já sabe, você que é trabalhador da limpeza, que não é do limite de São Luís, que é representado por uma outra entidade sindical, você deve procurar o Sinteac para que o sindicato possa bem representar o teu direito. Chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Muito obrigado pelo carinho da tua companhia aqui conosco. Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical.